todos, muito bom reencontrá-los aqui novamente no IESG, né? Novamente, há um outro tema muito importante no conteúdo programático de microeconomia que vale a pena a gente comentar aqui no IESG para vocês. Eu vou falar sobre bens públicos. No edital do Banco Central do Brasil, ele aparece nesse tópico 4 aqui, ó. Fala de mercado, informações assimétricas, seleção diversa e risco moral e externalidades e bens públicos, tá? Então, a gente vai estar focando nesse tópico 4 aqui do edital do conteúdo programático de microeconomia, do concurso para analista do Banco Central do Brasil. Pois bem, quando nós pensamos sobre os vários tipos de bens na economia, torna-se útil agrupá-los de acordo com duas características. O bem, ele é excludente? O bem, ele é rival? Qual é a definição de exclusibilidade e qual é a definição de rivalidade? Pois bem, em relação à definição de exclusibilidade, as pessoas podem ser excluídas do uso do bem. O princípio da exclusão aplica-se àqueles bens que podem ser excluídos do consumo de quem não puder ou não quiser pagar. Em outras palavras, o princípio da exclusão baseia-se na ideia de que se um consumidor consome um bem, significa que pagou por ele. As leis reconhecem os direitos de propriedade, isso aqui também é muito importante. E a exclusão permite que o produtor do bem privado possa ser pago sempre que um consumidor fizer o uso do mesmo. Agora, em relação à definição de rivalidade, o uso do bem por uma pessoa impede outra de usá-lo. Ou seja, existe rivalidade se o consumo de um bem por uma pessoa reduz a disponibilidade do mesmo bem para outras pessoas. O consumo rival é quando o consumo por um indivíduo não diminui a quantidade disponível para o consumo de outros consumidores. Portanto, o que é que vem a ser não rivalidade? O consumo de uma unidade do bem ou serviço não reduz a quantidade disponível para outros consumidores. Em outras palavras, seu custo de inclusão é nulo ou muito baixo. Portanto, quando alguém consome um bem ou não há diminuição dos benefícios para o resto da coletividade, dizemos que esse consumo é não rival. E o que é que vem a ser não excludente? Não se pode excluir uma pessoa do consumo daquele bem ou serviço. Em outras palavras, o custo de exclusão é infinito ou muito alto, de modo que, devido ao problema do carona, do free rider, é impossível a sua provisão privada. E os bens podem ser classificados, né, os bens públicos podem ser classificados em termos de seu consumo, então que é rival e não rival, e também em termos de ser excludente ou não excludente. Então, se eu tenho o que é que vem a ser um bem privado? Um bem privado é um bem que é rival e é um bem que é excludente, ou seja, alimentos, vestuário, serviços pessoais, vias públicas congestionadas, com pedágio. E o que é que vem a ser um bem público rival? O que é que vem a ser um bem rival, mas não excludente? São os bens ou recursos comuns, por exemplo, recursos pesqueiros, vias públicas congestionadas sem sistema de pedágio. E o que é que vem a ser um consumo de um bem não rival, mas excludente? Nós temos, por exemplo, né, vias públicas não congestionadas com sistema de pedágio, softwares, sinal de TV por assinatura, monopólios naturais, bens meritórios, e por fim, o que é que vem a ser o bem público puro? O bem público puro é aquele bem que é não rival e não excludente. Por exemplo, combate a epidemias, segurança pública, segurança nacional, iluminação pública, controle de enchentes, redução da poluição atmosférica, vias públicas sem pedágios e não congestionadas, dentre outros. Olha só essa questão de concurso público. Na definição de bem público, os conceitos de não rivalidade e de não exclusão dizem respeito, respectivamente, aos fatos de que, item A, não se pode excluir uma pessoa do consumo de um dado serviço e de que seus custos de produção são exclusivamente públicos. Item B, não se pode excluir uma pessoa do consumo de um dado serviço e de que o consumo de uma unidade do serviço não reduz a quantidade disponível para outros consumidores. Item C, o consumo de uma unidade do serviço reduz a quantidade disponível para outros consumidores. E de que não se pode excluir uma pessoa do consumo de um dado serviço. Item D, o consumo de uma unidade do serviço não reduz a quantidade disponível para outros consumidores. E de que não se pode excluir uma pessoa do consumo daquele serviço. Item E, não se pode excluir uma pessoa do consumo de um dado serviço e de que seus custos de produção são exclusivamente privados. A resposta é a letra D. O que é que diz a letra D? O consumo de uma unidade do serviço não reduz a quantidade disponível para outros consumidores e de que não se pode excluir uma pessoa do consumo daquele serviço. O termo não excludente significa que, uma vez que os bens públicos são produzidos, ninguém pode ser excluído do seu consumo. Já o termo não rival exige que os benefícios marginais de qualquer consumidor deriva do consumo de bens públicos, não muda se o número de consumidores aumenta. Por exemplo, a Defesa Nacional é um exemplo clássico de bem público puro, no qual, uma vez que o serviço é produzido,
é impossível, ou ao menos ineficiente, excluir qualquer pessoa na comunidade de seu consumo. Pode-se elevar o número de residentes de uma jurisdição e o consumo dos bens públicos puros sem um custo adicional. Aqui eu encerro a minha apresentação. Um grande abraço a todos vocês, fique com Deus e até a próxima.